Bom dia, meus irmãos. Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo João, no capítulo 7, do versículo 25 até o 36. Nós estamos nessa série de exposição dentro desse glorioso Evangelho de Jesus Cristo e hoje nós estamos terminando o período que trata acerca da presença de Jesus na metade da festa. Vocês vão perceber que a partir do versículo 37, a festa já estará no último e grande dia da festa, onde nós teremos um profundo discurso de Jesus nesse dia tão importante. Hoje eu quero tratar com vocês acerca das 4 demonstrações de ignorância quanto à pessoa de Cristo. Essas 4 demonstrações estarão presentes dentro do nosso texto. Dito isto, vamos ler a palavra do Senhor. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele. Está falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Ah, mas nós sabemos de onde este homem é. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem faz ou fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes do sacerdote e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: onde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir para o lugar onde eu estarei? Curva sua cabeça mais uma vez. Santo Deus, estamos na tua presença mais uma vez. Diante da tua presença, com a palavra do Senhor aberta diante dos nossos olhos, nós mais uma vez suplicamos a ti: tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Nos ajude, Senhor, nesse momento. Nos ajude no momento em que a palavra será exposta diante de nós e que a palavra pregada, ela penetre os nossos corações e nos leve a viver uma vida para a glória de Deus, a ter uma vida que glorifique a Jesus Cristo, que nos leve à consciência do pecado, que nos leve à consciência da necessidade que temos do Senhor. Então, Pai, faça conosco todas essas coisas e muito mais. Nós te pedimos isso, confiando no teu Santo Espírito, ao qual nós cremos. O Santo Espírito que habita em nós, que comunica aos nossos corações as verdades que nós escutamos. Então, por favor, tenha misericórdia de nós nessa manhã. Eu oro e te peço essas coisas no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Hoje, como eu disse, nós vamos tratar acerca das 4 demonstrações de ignorância quanto à pessoa de Jesus. Irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas são especialistas em tudo. Elas sabem de tudo. Desde culinária até política, desde futebol até religião, desde alimentação e tantas outras coisas. Por vezes nós percebemos nas redes sociais algumas discussões onde pessoas falam sem conhecimento de causa. E essas pessoas falam com autoridade, mas quando você avalia, investiga o que essa pessoa está afirmando com toda a sua convicção, você percebe que tal pessoa é, na verdade, ignorante quanto ao assunto ao qual ela fala com autoridade. Então nós vivemos um tempo onde as pessoas falam coisas que elas não sabem. Elas são ignorantes sobre determinados assuntos, mas se acham mestres naquilo. Basta ver as redes sociais.
Isso não é um problema exclusivo dos dias de hoje. Desde que o mundo se conhece por mundo, isso tem acontecido. Talvez nós tenhamos percebido, ou estejamos percebendo isso com mais intensidade, porque as redes sociais deu voz a muitos que são ignorantes. Talvez por isso. Mas o mundo, desde que ele é conhecido como mundo, pessoas têm sido ignorantes sobre tantas e tantas outras coisas. Nos dias de Jesus não era diferente. Nos dias de Jesus haviam também a elite religiosa, os religiosos comuns e aquela grande elite religiosa, que, pasmem, também eram ignorantes quanto à pessoa de Cristo. E o Senhor Jesus está aqui agora no templo, no meio dessa festa, chamada Festa das Cabanas, e nessa festa o Senhor Jesus vai mostrar o quanto esses estão ignorantes quanto à pessoa dele. Nós vamos ver que eles foram ignorantes quanto, em primeiro lugar, à origem profética de Jesus. Estamos falando de religiosos, de pessoas que conheciam a lei, entretanto, eram ignorantes quanto à origem profética de Cristo. Vamos ver também que eles eram ignorantes com relação à origem celestial do Filho de Deus. Eram ignorantes quanto à origem do poder de Cristo. E também eram ignorantes quanto ao destino de Cristo. Dito isto, vamos ao primeiro ponto. Vamos ver a ignorância quanto à origem profética nesse texto. Irmãos, vale lembrar que esse diálogo está ocorrendo dentro de uma das principais festas judaicas, a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. E é durante essa festa que o Senhor Jesus está discursando. Vale lembrar que nós aprendemos no começo desse capítulo que os irmãos incrédulos de Jesus insistiram com ele para que ele fosse até a festa, se apresentasse em público, se declarasse rei. Mas o Senhor Jesus, ele não está apegado à agenda desses incrédulos, que por sinal eram seus irmãos. O Senhor Jesus seguia uma agenda, a agenda do seu Pai, uma agenda celestial. Então Jesus não vai, depois que os seus irmãos sobem, Jesus vai para Jerusalém, sobe para a Judéia, permanece em segredo, em oculto. Mas quando a festa está na metade, o Senhor Jesus então resolve aparecer. Ele aparece lá no meio dos religiosos, no meio dos mestres, monta ali um espaço para ele no templo e começa a ensinar. Bom, nós sabemos que isso não deu muito certo. Aqueles religiosos que estavam ali na Judéia, eles na verdade estavam ansiosos pela chegada de Jesus. Porque eles queriam adorá-lo, queriam reconhecê-lo como Deus? Não. Como nós vimos no capítulo 5, eles queriam matá-lo. Então eles estavam esperando Jesus e Jesus aparece ensinando no templo. E o texto que está diante de nós mostra isso. Jesus está lá, publicamente, pregando. E o versículo primeiro que está diante de nós fala assim: não é esse homem que vocês estão querendo matar? Veja, ele está aqui ensinando publicamente. E vocês não dizem uma só palavra? Vocês não vão pegar ele, não? Vocês estavam ansiosos para matá-lo, para pegar? Ele estava lá na Galileia, vocês não podiam fazer nada, mas agora ele está aqui. E olha o que ele está fazendo, ele está no templo, ele está ensinando, ele está falando como um mestre. E tem muita gente crendo nele. Vocês não vão fazer nada. Porque havia um ódio no coração deles. E agora Jesus está aqui, no templo, ensinando, falando. Então é importante que você nunca perca de vista que essa história está dentro de um contexto no qual o Senhor Jesus foi para o templo, a fim de se apresentar publicamente. Se você olhar o versículo 14, ali nós temos essa revelação. Quando estava na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Isso foi o que nós pregamos, que eu preguei para vocês na semana passada. Como nós vimos, esse ódio, esse rancor, essa raiva com relação à pessoa de Jesus ocorreu porque 6 meses antes desse evento, Jesus havia ido na festa judaica da Páscoa e ali ele havia curado aquele homem que estava enfermo já há 38 anos, ou seja, estava paralítico, impossibilitado de andar. O Senhor Jesus o cura, ele levanta, pega a sua maca por ordem de Jesus e os religiosos então ficaram com um ódio mortal acerca de Jesus, contra Jesus, porque era sábado, como nós vimos. Nós vimos então que aqueles religiosos que estavam agora à volta de Jesus, 6 meses depois, eles não reconheceram a origem do ensino de Jesus, eles buscavam sua própria glória, eles viviam de maneira hipócrita e eles blasfemavam contra Deus também, além de julgar injustamente. Isso foi o que nós aprendemos na semana passada.
O texto, então, que está diante de nós, continua mostrando que Jesus está ainda lá no pátio do templo e vai confrontar os religiosos. Nós vamos perceber que esse diálogo de Jesus ele vai escalando cada vez mais a ira no coração dos religiosos. Daqui para frente, essa ira vai só aumentando e vai culminar com a morte de Jesus Cristo lá no Calvário. Então, cada capítulo daqui para frente é uma progressão, é uma escalada que terminará com a morte do nosso Senhor. Vamos olhar o versículo 25 a 27. Vamos ver que esses habitantes de Jerusalém, tá? Não é nem a elite religiosa, é um termo genérico, é um termo geral. Os habitantes de Jerusalém levantaram essa questão contra as autoridades religiosas, contra a elite religiosa. Eles disseram assim: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Essa frase final foi uma afronta à elite religiosa. Foi um confronto aberto. Será que vocês não vão fazer nada? Evidentemente, a elite religiosa não gostou disso, porque a população agora estava, aqueles habitantes estavam levantando uma questão contra eles. E a gente sabe muito bem, porque aprendemos no sermão passado, que eles são orgulhosos, eles são arrogantes, eles buscam a sua própria glória. Eles não gostavam de ser questionados. E aqui eles estavam sendo questionados. Mas esse verso que está diante de nós, na parte B desse texto que está diante de nós, lá para o versículo 26 em diante, nós vamos perceber que ali há duas afirmações por parte dos habitantes de Jerusalém. Uma está correta, a outra está errada. Vamos ver a primeira afirmação. A primeira afirmação é que está em verde aí para vocês. Acho que nem dá para ver se é verde ali. Diz assim: mas nós sabemos de onde é este homem. Aquela multidão, ou os habitantes de Jerusalém, eles afirmaram: nós sabemos de onde é esse homem. Nós sabemos de onde é Jesus. Isso está correto. De fato, eles sabiam. Só que, o que eles sabiam aqui? Eles sabiam apenas a origem humana de Jesus. De onde ele veio. Ainda sabiam mais ou menos, para ser sincero. Nós vamos ver no próximo sermão, ou daqui 2 talvez, que na verdade eles também não sabiam o nome da cidade natal de Jesus. Eles não sabiam muitas coisas. Mas de fato, eles sabiam algumas informações acerca de Jesus. E quando eles disseram, nós sabemos de onde esse homem é, isso está correto. Porque de fato eles sabiam. Todos sabiam a origem humana de Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 13, versículo 55 em diante, trecho esse que está no meio dessa história, cronologicamente falando, nós vamos perceber que os judeus lá da Galileia, que também estavam questionando Jesus, que também estavam perseguindo Jesus, eles começaram a questionar Jesus porque ele realizava sinais, se pronunciava de maneira autoritativa, com autoridade. E eles então olharam, peraí, mas nós conhecemos esse homem? Será que ele é tudo isso mesmo? E o texto diz que eles perguntaram, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas, ou esse conhecimento? Veja, eles sabiam toda a capivara de Jesus. Então, assim, é notório que todo mundo sabia a origem humana de Jesus. De onde ele veio? Nós sabemos de onde esse homem veio. Ele veio lá da Galileia, agora ele mora em Cafarnaum. Até sabemos o nome do seu pai que faleceu, seu padrasto. Nós sabemos o nome da sua mãe, as suas irmãs, os seus irmãos. Nós conhecemos, sei onde veio esse homem. Ele veio lá daquela regiãozinha insignificante lá, sabe, Cafarnaum, onde vive um monte de pescador. Tudo doido, por sinal. Porém, irmãos, no que compete à origem profética de Jesus, eles estavam completamente errados. Eles acertaram na primeira afirmação. Sabemos de onde esse homem veio, origem humana. Tá certo? Ponto para eles. Mas no que diz respeito à origem profética de Jesus, eles estavam completamente errados. Eles eram judeus, eles liam a lei, liam a Bíblia, eles conheciam muito bem, conheciam os profetas, mas mesmo assim, foram ignorantes quanto à origem profética de Jesus. Veja o que eles disseram na afirmação, na parte
seguinte que está em vermelho. Quando o Cristo vier, porque a dúvida era, será que ele é o Cristo ou não? Primeiro, não, nós conhecemos esse homem, o que é isso? Sei de onde ele veio. E agora temos uma segunda afirmação que está equivocada. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. De onde eles tiraram isso? É óbvio que não foi da palavra de Deus. É óbvio que isso foi da tradição dos religiosos. E aqui nós percebemos uma ignorância quanto a um fato que está registrado na palavra de Deus. Vale lembrar, meus irmãos, que toda a Sagrada Escritura é centrada na pessoa de Cristo. Desde Gênesis, Apocalipse, Cristo é o personagem central da história. Nós começamos com a história da criação, o qual nós descobrimos que quem criou todas as coisas foi Jesus. Então, em Gênesis 1:1, Jesus está lá. Depois da queda, em Gênesis 3:15, nós temos uma promessa acerca de Jesus. Depois, todo o Antigo Testamento é uma progressão, é uma revelação que vai sendo progressivamente entregue aos homens. E todas essas revelações funcionavam como uma escada que levava os homens até Cristo. E eles estão dizendo que ninguém vai saber de onde ele vem. Isso é ignorância. Nós sabemos pelas profecias do Antigo Testamento que Jesus nasceria de uma virgem. Sabemos que ele seria descendente de Davi, que ele seria um servo sofredor. Aprendemos pelas profecias que antes de Cristo viria o Elias, que no caso é João Batista. Mas não só isso. O profeta Miqueias, por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 2, diz de onde viria o rei. De onde viria o Cristo? O Cristo vem de onde? Diz aí o profeta Miqueias: mas tu, Belém Efrata. Tu, Belém Efrata. Embora pequena entre os clãs de Judá, ou seja, Belém Efrata, da tribo de Judá. De ti virá aquele que será o governante sobre Israel. O rei, o Messias. Agora, como esses homens podem dizer, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é? Ignorância. Ignorância contra a sua própria lei. Liam tanto, conheciam tanto, examinavam as Escrituras porque pensavam ter nelas vida eterna, mas não conseguiram se lembrar, ou se esqueceram, ou não quiseram citar isso, ou sei lá, mas demonstraram sua ignorância. Lógico que eles disseram isso com base nas suas tradições, não com base naquilo que a palavra de Deus ensina. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, falava de Jesus, e eles não conseguiram perceber. Eu tenho que dizer aos irmãos que nós precisamos aprender a amar o Antigo Testamento. Todos nós precisamos amar o Antigo Testamento. Estatisticamente falando, os cristãos leem muito pouco o Antigo Testamento. Infelizmente, criou-se na mente de muitas pessoas o entendimento errado de que o Antigo Testamento é as Escrituras do judeu, o Novo Testamento é a nossa, a dos cristãos. Nada pode ser mais mentiroso do que isso. Porque se não fosse o Antigo Testamento, não haveria Messias. Como nós poderíamos ter certeza que Jesus não é um louco, um lunático? Por causa das profecias. Essas profecias estão onde? No Novo Testamento? É claro que não, no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, o evangelista Mateus, ele pinça do Antigo Testamento 72 profecias. Porque ele quer provar para os seus leitores, para os seus ouvintes, que Jesus é o rei, que é o Messias. Agora, se não houvesse o Antigo Testamento, não haveria essas profecias registradas. Se não houvesse essas profecias registradas, poderíamos acreditar que o Henrique Cristo lá é do Paraná, né? É, né? Desculpa aí os paranaenses aí. É, né? Nós poderíamos acreditar que aquela aberração é o Cristo. Porque não tem parâmetro. E nos primeiros séculos, até um pouco antes dos primeiros séculos, e também depois de Cristo, falsos cristos se levantaram. Mas como a gente sabe se ele é falso? Antigo Testamento. Nós, como cristãos, precisamos ter uma lente cristológica ao ler o Antigo Testamento. Mas precisamos ler. Precisamos aprender a amar. Nós devemos ter em mente que toda a história registrada nas Escrituras é uma única história. É um compilado de histórias, é verdade, mas formam apenas uma única história.
a história da redenção. Eu quero voltar a uma pergunta que eu fiz há 2 sermões atrás. Deve se lembrar muito bem. Eu postei lá, inclusive, no nosso grupo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que você pensa sobre ele? Será que você é ignorante quanto à pessoa de Jesus, como eram os habitantes de Jerusalém? Muitos opinam acerca de Cristo. Por exemplo, para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta. Para os espíritas, Jesus é um espírito aperfeiçoado que, depois de sucessivas reencarnações, se tornou um ser melhor. Perfeito. Um exemplo a ser seguido. Só isso. Para os judeus, Jesus é o falso Messias. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é o arcanjo Miguel. Olha que absurdo. Para os católicos, Jesus é mais uma opção de mediação. Tem Jesus, mas tem Maria, tem José, tem qualquer santo aí que você venha se lembrar. Essas opiniões acerca de Jesus demonstram ignorância quanto à pessoa de Jesus e a sua obra. Porém, para nós que cremos nas Sagradas Escrituras, sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é a nossa redenção, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda aquela lista que eu gastei quase 4 minutos falando para vocês há 2 sermões atrás e muito mais. Porque nós não somos ignorantes, ou não devemos ser ignorantes quanto ao nosso Senhor. Sendo assim, é preciso que cada um de nós nos debrucemos sobre as Sagradas Escrituras, porque nelas nós encontraremos vida eterna, porque nelas encontraremos Jesus. Nela encontraremos aquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, que Deus nos encoraje a nos alimentar diariamente desse precioso alimento para as nossas almas. Que o Espírito Santo nos incomode naquele dia em que nós sequer abrimos as nossas Bíblias para se alimentar dessa comida espiritual. Amém? Estou muito com vontade de ler a Bíblia essa semana, pelo jeito. Né? Bom, a primeira demonstração de ignorância quanto à pessoa de Cristo é a ignorância profética, que nós acabamos de ver. A segunda ignorância é quanto à sua origem, a origem celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Vale lembrar que Jesus acabara de afirmar que eles realmente conheciam a origem humana de Jesus, a origem terrena. Jesus acabou de afirmar, vocês de fato conhecem, sabem de onde eu vim. Mas agora, Jesus vai mostrar que eles, porém, são ignorantes quanto à origem celestial de Jesus. Veja o texto que está diante de nós. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. É verdade. Concordo? Vocês sabem de onde eu vim? Vocês sabem de onde eu sou? Sabem onde eu vivo? Sabem o nome da minha família? É verdade. Mas prestem atenção. Eu não estou aqui por mim mesmo. Eu não estou aqui por mim mesmo. Eu tenho uma missão. Eu fui enviado. Por isso ele diz assim, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Eu estou apenas proclamando a verdade daquele que é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Preste atenção que Jesus falou para eles. Religiosos, que foram ali para adorar, que foram ali para seguir Deus, para prestar o seu sacrifício, levar a sua oferta. Muitos viajaram longas distâncias, vieram de outras regiões por conta da festa. E agora Jesus diz a eles assim, vocês não o conhecem. Uau, isso deve ter doído, hein? Isso foi uma afronta. Aí Jesus diz assim, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. Ele me enviou. Claramente isso não soou muito bem. Porque Jesus estava afrontando a ignorância deles com relação à origem de Jesus. Eu vim do meu pai. Meu pai me enviou. Eu vim dele. Vocês até conhecem a minha origem humana, mas vocês são ignorantes quanto à minha origem celestial. Em João 1:14, é um dos textos que eu mais amo também, dentre outros. É um texto que marcou a minha infância. Aquele versículo que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na minha conversão, eu acreditava que Jesus era um ser criado. Eu tinha um pensamento quase igual do testemunho de Jeová. Eu achava que Jesus foi criado, né? Ou seja, ele nasceu a partir de Maria. Antes disso não existia Jesus. Ele era um homem bom, um homem perfeito, de alguma forma, mas que era apenas um homem. Quando eu me deparei com João 1:14, aquilo foi libertador.
Porque eu descobri que o meu Jesus, ele é pré-existente. Eu descobri que o meu Jesus é o Criador de todas as coisas. Eu descobri pelo versículo 3 do primeiro capítulo de João que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Eu descobri por causa do versículo 4 que nele estava a vida e ele era a luz dos homens. E eu fiquei fascinado por esse Jesus que agora eu conheci. Que não é o Jesus somente humano que outrora eu conhecia. O Senhor Jesus então teve que vir a essa terra. Ele se humilhou. Ele sofreu e agora ele está sendo perseguido e logo ele vai morrer. Mas a grande questão é por que ele fez isso? Porque ele abriu mão lá da sua glória? Ele fez isso por amor ao seu Pai, para a glória dele e do seu Pai, e também por amor a nós. E aí que a história fica bonita e fascinante. E aí que nós entramos aqui. Ele fez isso por amor a nós. Lembra de Romanos 5:8? Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós éramos santos, bonitão, perfeitos, lindos, quando éramos pecadores. Os piores possíveis. E os piores possíveis. Deus prova o seu amor. Ou seja, Jesus veio da parte do Pai. Enviado da parte do Pai para salvar miseráveis pecadores como nós. Isso não é maravilhoso? Bom, para encerrar esse ponto, por causa do tempo, eu gostaria que você atentasse para a parte que está em vermelho aí na projeção, que está em destaque, a parte final. Vou voltar para a parte onde Jesus diz para aqueles religiosos: vocês não me conhecem. Será que isso pode ser dito a seu respeito? Talvez você imagine que por ser um religioso, por frequentar uma igreja, por ser até mesmo moralmente correto, talvez por conta disso tudo você possa imaginar que de fato você conhece a Deus. Aqui eu não estou me referindo a um conhecimento meramente intelectual. Eu estou me referindo a um relacionamento profundo, a um relacionamento íntimo com o Pai através de Jesus Cristo. Afinal, se eu te perguntasse aqui, você conhece o presidente dos Estados Unidos? Provavelmente você vai dizer, sim, eu conheço, o nome dele é fulano, é tal, ele tem tantos anos, talvez uma pesquisa rápida, você vai descobrir que ele tem filhos, complicados por sinal. Você vai me dizer, eu conheço, eu sei quem é, mas eu não estou perguntando isso. O tipo de conhecimento que eu estou falando aqui é aquele conhecimento do qual você tem liberdade para entrar no gabinete dele. No qual você tem livre acesso para estar na presença do presidente dos Estados Unidos. Na qual você dialoga com ele constantemente. É esse tipo de conhecimento. Muitas pessoas afirmam conhecer a Deus por conta da religião. O que elas conhecem, na verdade, é apenas uma religião. Muitos religiosos são assim. Porém, nós que conhecemos a Jesus de fato, nós não podemos ser assim. Aqueles que não conhecem a Deus também não são conhecidos por Ele. Se você não conhece a Deus, saiba, você também não é conhecido por Ele. Tem um texto lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, em diante, até o versículo 23. É um texto que a gente conhece muito bem. O texto diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Jesus está aqui confrontando a elite religiosa, aqueles que até realizaram sinais miraculosos em nome de Jesus, aqueles que curaram em nome de Jesus, que expulsaram em nome de Jesus, ou seja, ele está falando de religioso. Aí Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Essas serão as palavras que aqueles que não conhecem a Deus hoje ouvirão naquele dia. Tudo bem você não conhecer a Deus, mas vai ser duro para você ouvir Deus falando para você, eu não te conheço. Porque a sequência do texto diz assim, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Conhecer a Deus é o melhor conhecimento que você pode ter na tua vida. Você pode ter um monte de faculdades, um monte de diplomas na parede da sua casa, mas o conhecimento acerca de Deus é o melhor conhecimento.
porque te livra da ignorância espiritual. Te livra de todas essas coisas. Bem, irmãos, nós já aprendemos que os religiosos demonstraram a sua ignorância quanto à pessoa de Cristo ao não reconhecer a sua origem profética, no primeiro ponto. Acabamos de ver que os religiosos também eram ignorantes quanto à origem celestial de Jesus Cristo. Agora vamos para a terceira demonstração de ignorância por parte dos judeus. Eles são ignorantes quanto ao poder de Jesus. Aí. As afirmações anteriores, como eu disse, elas soaram por demais ofensivas. Jesus afirmou que os seus interlocutores não conheciam a Deus. Eles estavam no templo, eles foram lá para adorar a Deus, foram prestar seu sacrifício. Mas Jesus fala, mas vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Deus. Por conta disso, então, aquela multidão ficou empolvorosa e ficou com vontade de prender Jesus. E foi isso que eles tentaram fazer. Tentaram prender Jesus, mas não conseguiram. Eu vou tratar desse ponto mais para frente. Tá? Só que o texto nos mostra que, depois dessa tentativa de prender Jesus, João nos informa que muitos dentre a multidão creram em Jesus e chegaram a afirmar: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem faz? Eles creram, chegaram à conclusão de que ele era o Cristo. Eles pensaram, será mesmo que vai vir alguém que vai fazer mais sinais que esse aqui? Só pode ser ele. Começaram a crer que Jesus era o Messias. Agora, não se iludam com esse tipo de fé. João o tempo inteiro levanta esse tipo de fé que lá na frente Jesus vai e refuta eles. No capítulo 8, você vai ver como é que Jesus vai se referir a esses aqui. Tá? Então não se iludam. Mas agora eles estão afirmando que Jesus é o Cristo, por conta dos sinais miraculosos que Jesus estava realizando. Porque até o presente momento da história, e até os dias de hoje, nenhum homem foi capaz de fazer o tanto de milagre que Jesus fez. O problema disso tudo é que esse boato não ficou só entre os habitantes de Jerusalém. Esse boato chegou nos ouvidos da elite religiosa, que já queriam matar Jesus. Agora eles descobriram que agora Jesus está ensinando publicamente e algumas pessoas estão crendo nele. Olha que absurdo. Chegou lá no ouvido da elite religiosa. Veja como João descreve a reação deles, da elite religiosa. Em primeiro lugar, nós vamos perceber aí no texto que os fariseus se uniram com os chefes dos sacerdotes. Houve uma união entre os fariseus e os chefes dos sacerdotes. Só para que vocês saibam, majoritariamente, ou a maioria dos membros dos chefes dos sacerdotes, eles eram saduceus. Porque eles eram ricos, é claro. E nós bem sabemos que saduceus e fariseus é igual Corinthians e Palmeiras. Não se dá bem. Eles tinham uma rixa entre eles já que durava 400 anos. Uma briga interminável. Agora, perceba o quanto a malignidade foi tão forte, tão profunda, que fez com que eles se unissem a fim de pegar Jesus. Eles abandonaram um cisma de quase 400 anos e se uniram simplesmente para matar o nosso Senhor. Em segundo lugar, essa elite religiosa enviou os guardas do templo com a intenção de prender Jesus. Eles enviaram. Ou seja, no texto que está diante de nós, nós percebemos que houve duas tentativas de prender a Jesus. Primeiro, por parte dos habitantes de Jerusalém, que queriam prender Jesus, mas por alguma razão eles não puderam pôr as mãos de Jesus. Nós não sabemos o que aconteceu nesse momento, mas eles não conseguiram prender Jesus, e eram muitos. Também descobrimos que, por outro lado, os líderes religiosos também tentaram prender Jesus. Eles enviaram os guardas, mas também descobrimos que eles também não conseguiram prender Jesus. A primeira tentativa foi frustrada, a segunda também foi frustrada. Mas a pergunta que fica é, por que eles, que eram muitos, era uma multidão, não conseguiram prender Jesus? Porque eles não eram especializados em prender pessoas. Tá, ok. Mas por que os guardas, os oficiais que trabalhavam com isso, que eram treinados para isso, também não conseguiram prender
Jesus. Por quê? O texto nos revela. Ninguém foi capaz de expor as mãos. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era chegada a tua hora. O evangelista João quer que nós tenhamos em nossa mente que Jesus não escapou assim por quase que pegaram Jesus. Nossa, ele não foge. Jesus foi muito ligeiro, fugiu ali. Jesus, nós da próxima pode ser que eles te peguem, hein? Não, Jesus estava sereno, tranquilo, porque ele é soberano sobre a sua própria vida. Ele tem controle sobre a sua própria vida. E ele só vai morrer quando chegar a sua hora, quando for o momento, quando o Pai assim o autorizar. Então a segunda tentativa também foi frustrada. Não deu certo. E é engraçado o que aconteceu. Eu vou tratar disso no próximo sermão, mas corre lá para o versículo 45 e 46, porque aqui João não nos revela o que aconteceu. Só que os guardas não levaram Jesus. Aliás, ele não revela nada aqui, eu que estou adiantando o sermão próximo. Mas se você chegar no versículo 45 e 46, os guardas voltam, eles saíram para prender Jesus. Um bando de guarda lá de oficiais para prender Jesus, e eles voltam. Olha o 45 e 46. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles voltaram sem Jesus. A única missão deles era trazer Jesus. E não trouxeram. Aí eles responderam assim: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Eles não conseguiram prender Jesus. Ficaram encantados com o discurso profundo de Jesus. Então essa tentativa também foi frustrada. E eu volto à pergunta: por quê? Resposta: porque a sua hora ainda não havia chegado. Você vai perceber que essa afirmação é constante daqui para frente até a morte de Jesus. Se você correr lá para o capítulo 8, versículo 20, você vai ver exatamente as mesmas palavras. Porque ainda não havia chegado a sua hora. No finalzinho do capítulo 8, os judeus pegam em pedras para matar Jesus. E ele morre? Não, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque ele está no controle sobre a sua vida. Ele é soberano. Aqueles homens, eles eram ignorantes quanto a essa verdade. Eles não sabiam do poder de Jesus, apesar de ter visto inúmeros milagres. Eles imaginaram que eles poderiam prender Jesus. Eles imaginaram que eles estavam no controle do tempo e da situação, mas eles eram ignorantes. Eles não sabiam que Jesus tem um controle sobre a sua própria vida e que ele segue a agenda do seu Pai. E que pode tentar prender Jesus à vontade. Nada vai acontecer, a não ser que o Pai assim queira. Não são então seus inimigos que determinam a hora da sua morte, e sim o próprio Pai. Por vezes nós imaginamos, quando pensamos na história de Jesus, às vezes nós nos esquecemos dessa soberania de Deus. Muitos se esquecem. Muitos imaginam que Roma é que venceu esse duelo. Muitos, ao ler o final da história, da crucificação, muitos pensam: puxa, Jesus escapou tantas e tantas vezes, mas no final não adiantou nada, prenderam Jesus. O Império Romano triunfou sobre o nosso Senhor. Muitas pessoas pensam assim. Eu pensava assim na minha adolescência. Eu ficava triste, chateado. Puxa, Jesus, marvado Judas. É isso que eu pensava. Vai, se um dia eu chegar no céu, se eu encontrasse o Judas lá, vai que ele se arrependeu. Era a minha cabeça de adolescente. Ele vai se arrepender de ter se arrependido. Essa era a cabeça de um adolescente retardado, tá? Mas muitas pessoas pensam que, na verdade, quem venceu foi o Império Romano, que matou Jesus, mas tudo isso está errado. Tudo isso está errado. Na verdade, tudo o que aconteceu com Jesus está debaixo da vontade soberana de Deus, inclusive a sua morte. Eu quero lembrá-los das palavras de Jesus diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, o governador romano da Judéia. Jesus está lá, a multidão querendo matá-lo, gritando como um louco: crucifica, o crucifica. Pilatos não queria, porque não via nada de errado na vida dele. Sua mulher também tinha tido um sonho. Então ele leva Jesus para dentro e fala comigo. Diga alguma coisa. Ele faz uma pergunta para Jesus: me diga quem é você. Pilatos, numa boa intenção, queria livrar Jesus. Ele achou que era ele que tinha controle sobre a vida de Jesus. E ele disse isso.
Veja a resposta de Jesus. Ao ouvir isso, ao ouvir aquela multidão berrando, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Entrou com Jesus para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde vem você? Aí Jesus não lhe deu nenhuma resposta. Aí Pilatos então falou assim: você se nega a falar comigo? Eu estou aqui para te ajudar. No outro evangelho ele fala: eu posso te livrar. Eu posso te livrar da morte. E ele diz isso aqui também, ó. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Fala comigo, se defenda. Até porque ele não queria matar Jesus. Aí Jesus resolve responder. Olha a resposta de Jesus: não terias autoridade sobre mim e esta não fosse dada de cima. Você não tem autoridade sobre mim. Quem tem autoridade é o meu Pai. E não é você que me livra, não é você que me condena. Você não tem poder sobre mim. Meu Pai tem. Então, irmãos, não foram os soldados romanos, não foram os judeus que mataram Jesus naquela cruz. Esses foram apenas um instrumento usado pelo Pai Celestial na cruz. Foi Deus Pai quem matou o seu próprio filho. Foi Deus Pai. A multidão e os religiosos, eles tramaram a morte de Jesus. Acharam que poderiam pôr as mãos em Jesus. Quanta ignorância, não? Acharam. Eles não conheciam a soberania de Jesus. Não sabiam que Deus estava usando a própria malignidade deles para um fim glorioso. A morte do nosso Senhor. Vale lembrar que na cruz Jesus triunfou sobre a morte, sobre os nossos inimigos. Na cruz. A cruz é gloriosa. Para os romanos, para os judeus, escandalosa. Afinal, como pode o Messias morrer numa cruz? Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É gloriosa a cruz de Cristo. Mas na cruz, humanamente falando, Jesus foi abandonado, foi humilhado, foi açoitado, escarnecido, foi tratado como um criminoso. E eu estou dizendo que ele veio a esse mundo exatamente para isso. Mas para que passar por tudo isso? Porque o Santo Filho de Deus se prestaria a tal papel? O perfeito Santo de Deus, porque o Rei de toda a criação desceria a essa esfera imunda para ser tratado dessa forma? Por quê? Porque Jesus não permaneceu ao lado do seu Pai, como sempre esteve, desde a eternidade passada? Porque o nosso Senhor se submeteu a tanto sofrimento? Porque Ele não se livrou da morte? Porque Ele não mandou 12 legiões de anjos para acabar com tudo isso? Por quê? Porque Ele não destruiu seus inimigos antes de ir para a cruz? Afinal, Ele não é poderoso? Certo que sim. Jesus teria condições de acabar com a raça humana com apenas uma palavra. Ele é muito poderoso. Mas a questão é por que não fez? Por que ele subiu para Jerusalém sabendo que ele seria perseguido, que ele enfrentaria a morte? Porque é para isso que ele veio. Ele sabia que a sua missão na terra era uma única missão: cumprir a justiça de Deus Pai. Saciar a justiça de Deus Pai. Tem um texto que é um dos textos preferidos. É um dos meus textos preferidos, lá de 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 22. Texto que você conhece muito bem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Por que Jesus suportou tudo aquilo na cruz? Temos aqui um pouco da resposta para fazer de nós novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Jesus Cristo. Jesus passou por tudo isso para nos reconciliar com o Pai. Para nos reconciliar com o Pai. E nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Cristo passou por tudo aquilo para que hoje você se tornasse um embaixador dele, um embaixador de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E a parte final, o último versículo, a parte que eu mais gosto. O texto diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe por que ele suportou tudo aquilo? Para satisfazer a justiça do Pai. Para afastar das nossas cabeças a ira eterna. Para nos livrar da condenação eterna. Na cruz, a justiça do Pai foi satisfeita. Porque ali nós temos uma troca. O justo pelos injustos. Jesus Cristo por nós. O santo perfeito por pecadores miseráveis. Esse é o único papel, a única participação nossa na história da redenção. Jesus então satisfez plenamente a ira do Pai naquele madeiro. Isso significa então que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que já nós não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, dos céus, somos membros da família de Deus. Isso significa que nós não somos mais seus inimigos. Antes inimigo, agora contigo à mesa. Antes éramos inimigo dele. Agora temos intimidade. Nos assentamos à mesa com Cristo. Veja, irmãos, como Cristo faz nova todas as coisas. Veja quantas bênçãos foram nos dadas por causa da morte do nosso Redentor, que está no controle sobre a sua própria vida. Por que não prenderam Jesus naquela hora? Porque ainda não havia chegado o seu tempo de satisfazer a ira de Deus Pai. Mas o tempo uma hora vai chegar. Mas para encerrar, ainda há uma última bênção que está presente aí no quarto aspecto. Vamos ver o último aspecto de ignorância dos religiosos. Já vimos que eles demonstraram ignorância quanto à origem profética de Jesus, quanto à origem celestial e também quanto ao poder soberano de Jesus. Agora, se mostrarão ignorantes quanto ao destino final de Cristo. Veja o texto. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo. Logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: onde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-los? Será que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, ou vocês não podem ir para o lugar onde eu estarei? Evidentemente, os religiosos não entenderam as palavras de Jesus. Eles não entenderam, não sabiam do que Jesus estava falando. Mas nós hoje, por conta do Espírito Santo que habita em nós, podemos compreender com toda clareza. Nós sabemos com toda clareza o que Jesus estava falando aqui. Jesus estava afirmando que logo voltaria para o seu Pai, lugar de onde ele veio. Jesus sabe que para isso acontecer, ele precisa primeiro ser morto e ressuscitado. Nós sabemos que depois da sua ressurreição, então Jesus foi assunto aos céus e lá permanece, à destra do Pai, de onde governa todas as coisas, inclusive a nossa vida. Jesus de fato foi para junto do Pai. Nós sabemos disso. Mas os religiosos não sabiam disso. Os religiosos eram ignorantes quanto ao destino final de Jesus. Mas nós, os filhos de Deus, a nós, essa ignorância foi dissipada porque foi nos dado
uma revelação, uma informação. Veja o que está escrito em João 14, do versículo 1 ao 14. Vale lembrar que Jesus agora, no capítulo 14, está preparando seus discípulos para a sua morte. E eles estão tristes. Não é para menos. Quase 3 anos andando com Jesus, abandonaram suas famílias, sua profissão, abandonaram tudo para seguir Jesus. E agora Jesus está dizendo, eu vou partir. Lógico, ficou triste. Ficaram chateados, tristes, com o coração perturbado. E aí Jesus se vira para os seus discípulos e diz assim, ei, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, aquete o coração de vocês. Eu voltarei. Eu os levarei para mim mesmo. Para quê? Para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou me ausentar de vocês por um breve período, mas logo vocês estarão lá comigo. Aí Jesus conclui dizendo que eles não são ignorantes quanto a essas verdades, porque vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem, vocês sabem para onde eu vou. Os religiosos dos dias de Jesus eram ignorantes quanto a isso. Mas eu e você sabemos para onde Jesus foi. Sabemos também que é para lá que nós um dia iremos. Um dia nós estaremos ao lado do nosso Senhor. Um dia Ele nos levará para junto dele, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós conhecemos o caminho. Nós sabemos como chegar lá. Porque ainda no capítulo 14, lá a seguir, Jesus vai dizer que o caminho é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quanto a nós, irmãos, Jesus não quer que sejamos ignorantes quanto ao meio escolhido por Deus para nos livrar da condenação ou para nos dar livre acesso ao Pai. Jesus não quer que os seus filhos sejam ignorantes quanto ao meio escolhido por Deus, Pai, para nos reconciliar com Ele. Vale lembrar, irmãos, que no dia de Jesus, o templo era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada. Era onde a adoração era centrada. Todo mundo se dirigia a Jerusalém para adorar a Deus, prestar o seu sacrifício, porque era no templo o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada. E nós já aprendemos aqui em sermões passados que no templo existe um compartimento que tem uma divisão dentro, chamado lugar santo, dividido por uma cortina grossa, chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nós sabemos que era ali que Deus se manifestava de forma focalizada. Só que triste, naquela época, somente o sumo sacerdote adentrava aquele recinto. No outro recinto, chamado Lugar Santo, os sacerdotes adentravam. O povão ficava na parte de fora, apresentando os seus sacrifícios, levando o seu animal para morrer. Não podia adentrar na presença de Deus ou no lugar chamado Santo dos Santos. Porém, quando Jesus esteve na cruz, no momento da sua morte, naquelas 3 horas de trevas, a Bíblia relata que houve um forte terremoto. E esse terremoto abalou o templo e fez com que esse véu, que tinha mais de 12 metros, simplesmente rasgasse no meio. Flávio José, um historiador judeu, ele afirma que se você amarrasse 2 cavalos do lado do véu e tocasse eles, o véu não se rasgaria, por causa da sua espessura. Mas aquele forte terremoto foi capaz de rasgar o véu de cima a baixo. E era o véu que separava o lugar santo dos santos dos santos. Isso é significativo, irmãos. Isso representa uma grande verdade para nós. Lembra aquela velha canção que nós cantávamos antigamente, de vez em quando cantamos? O véu que separava já não separa mais. Isso significa que cada filho de Deus recebeu uma boa notícia. A notícia de que nós temos acesso a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo. Que toda hora podemos adentrar ao Santo dos Santos.
Veja o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, do versículo 19 a 20, outro texto preferido. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Está falando para irmãos, não está falando para a tribo de Levi, de onde saíram os sacerdotes. Está falando para irmãos, temos plena confiança, pode entrar com confiança. Porque o judeu, o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava, podia morrer. Podia morrer lá dentro. Agora não, pode entrar com confiança no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus. O acesso nos foi dado por causa do sangue de Jesus. E o texto nos diz que isso é por causa de um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Que véu é esse aqui? O texto responde, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Temos livre acesso. A gente só não entra se não quiser. Podemos entrar a qualquer hora. Às vezes entramos depois de cometer um pecado terrível, mas adentramos, porque lá tem perdão. Lá nós vemos a marca do sangue de Cristo aspergido. Lá há perdão. Nós sabemos que o meio escolhido por Deus a nos unir a Ele mesmo, para expiar os nossos pecados, foi a morte de Jesus. Onde o seu véu ou o seu corpo foi entregue por nós. Onde o seu precioso sangue foi derramado por nós. Nós não podemos ser ignorantes quanto a essas verdades. A verdade de que o preço da redenção foi o sangue de Jesus Cristo. A verdade de que o corpo de Jesus foi traspassado naquela cruz para que hoje tivéssemos redenção. Para que hoje tivéssemos acesso a Deus Pai. E para que não sejamos ignorantes quanto a isso. O Senhor foi tão bom, mas tão bom, que Ele estabeleceu o sacramento da ceia do Senhor. Onde de forma visível, através do vinho, através do pão, elementos esses que simbolizam claramente o sangue e o corpo de Cristo. Então, através desses elementos, todo mês, ou toda vez que nós realizamos esse sacramento, celebramos esse sacramento, essa ignorância vai embora. Porque mais uma vez nos lembramos da morte, do sacrifício e do precioso sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos cantar um hino novo. Vamos, né, Fábio? Tô certo? Nós vamos cantar um hino que aponta para a realidade da ceia. Esse hino é bem edificante e didático. Vocês vão gostar. Nele nós vamos aprender acerca do sofrimento do Cordeiro. Vamos ver. Os irmãos já podem ir subindo aqui para me ajudar, que vão tocar. Nós vamos aprender acerca do sacrifício que nos faz chegar a Deus, do sacrifício que traz perdão quando nós nos colocamos diante da cruz. Nós vamos ver que o Cordeiro é o próprio Deus. O próprio Deus é o Cordeiro, Jesus Cristo. Aquele que morreu em favor dos seus. Aquele que nos fez ver o imenso amor perante a mesa do Senhor. A mesa do Senhor aponta para isso. Nós vamos ver o imenso amor de Deus nessa mesa. O pão que desceu do céu, vamos aprender sobre isso na música, nós vamos aprender também sobre o vinho, sobre o seu significado. Nós vamos ver como Cristo foi exaltado e glorificado. Nós vamos também olhar para o futuro, para onde um dia nós iremos.